Você já ouviu falar no Tiago Santinelli? Já ouviu, né? Se você sabe quem ele é, e se você também sabe de alguém aí na sua convivência, assim, que deixou a igreja porque ficou decepcionado com o pastor, ou porque por qualquer razão perdeu a fé, eu acho que você podia juntar essas duas coisas. Tipo, junta aí você, Tiago Santinelli e ex-crente. Eu acho que se você apresentar o conteúdo dele para um ex-crente, você vai fazer um serviço aí para alguém, viu? Em primeiro lugar, né? Isso aqui não é para rechaçar a religião e a fé de ninguém. Fé que também é minha, tá? Eu tô muito longe de ser um ateu. Ninguém vai me convencer de que a vida é só essa estupidez aqui. Tem que ter outra coisa, porra. Tem que ter outra coisa, né? E, enfim, deixa isso pra lá. Vamos pro Tiago Santinelli dando uma entrevista pro Rafinha Bastos, cara, porque isso aqui mexeu comigo. Ressoou com a minha experiência o que ele fala, tá? Diz ele que quer nichar o público dele, ou que já nichou o público dele, dentro de um universo de ex-crentes. E eu acho importante que a pessoa que deixou de participar de uma comunidade, no caso a igreja, se encontre, seja abraçado por outra comunidade, que ninguém quer viver sozinho, né? Então vamos dar uma ouvida aqui? Sua criação veio de onde? Como Na é que igreja, Assembleia de Deus. Meu pai é pastor. Meu pai não é nem pastor, que ainda tem essa, né? As pessoas falam, teu pai é pastor, teu pai ganha dinheiro. Não. Meu pai era vice-pastor da igreja. Existe isso na igreja. Existe uma hierarquia de pastores, onde só o pastor ganha de um salário da igreja. Meu pai trabalhava normal, meu pai era gari. E trabalhava de lixeiro, assim. E não ganhava nada da igreja? Na igreja, nada. Fazia então, por quê? A parte boa da igreja, que era ganhar grana, porque ele gosta, a fé dele, gosta mesmo e tal, e tá lá. Vídeos na internet falam muito sobre crente. E junta muito ex-crente no meu canal, que era uma coisa que eu sempre quis fazer no stand-up, mas não sabia como nichar essa galera. O Tiago Santinelli tem vídeos excelentes aqui no YouTube, muito bem redigidos, muito bem editados, né? Eu gosto muito. Muito bem performados também. Esse cara é foda, tá? E muitos deles são sobre pastores, às vezes famosos, se metendo naquelas tretas, né? Você conhece muito bem. Então ele tem esse conteúdo, assim. Você já foi crente? Fui, até os 22 anos eu era crente mesmo, de acreditar mesmo e tal. Eu tocava na igreja, era músico, dava aula de música e tal. O que fez virar a tua chavinha de tipo isso? Minha chavinha foi aos poucos, velho. Foi aos poucos. Foi muito o lance de preconceito com outras pessoas. O lance com homossexual sempre ficou muito na minha cabeça. Porque eu tinha uma amiga que era lésbica e eu nunca entendi a parada. Que era da igreja, inclusive, e teve que esconder por muito tempo, assim. E nunca na minha cabeça fazia sentido. Eu ficava, cara, mas por que não pode? Por que ela vai pro inferno só porque ela ama outra pessoa de outro jeito? Então isso aí vai juntando várias coisas. E aí a parte boa disso, sim, lógico, que gerou vários traumas na minha vida, os maiores traumas da minha vida foi por causa disso. Mas a parte boa, se é que eu posso dizer que tem uma parte boa, é isso, de agora eu estar podendo usar isso. Até diferencial de conteúdo. Não tem ninguém na internet falando de crente para um público de ex-crente. Eu consegui muito nichar a galera muito assim. Então, cara, essa fala dele eu achei muito legal, né? O que é o ex-crente? Às vezes ele é o cara que carrega uma dor, porque ele participava de uma comunidade e por uma razão qualquer, ele se afastou daquela comunidade. E se afastar de alguém ou alguém sempre dói, né? Cortar um vínculo. Então, assim, quem cortou o vínculo com a igreja, cara, carrega a dor de ter cortado esse vínculo com a igreja. Pode acreditar. Pode ter sido por qualquer razão. Ou percebeu que o pastor às vezes era um picareta, porque tem, né? Pastor picareta. Ou perdeu a fé por qualquer razão, não se sentiu amparado pelo universo, pelo acaso, por Deus, chame como você quiser. Mas qualquer hipótese dessas é dolorosa, né? E aí, bicho, se as pessoas que têm essa dor se unem, entendeu? Elas podem, sabe, ser o bálsamo umas das outras. Bálsamo é uma palavra que a Ana usa muito aqui para se referir ao nosso chat, porque a gente acredita que a gente também tem uma comunidade aqui, assim, que, sabe, faz bem, né? Pessoas que fazem bem umas para as outras, né? Isso me pegou, cara, e a experiência do Santinelli também ressoou comigo, que ele fala assim, meu pai era crente e tal, então tinha isso em casa, trauma, né? E eu, sei lá, vou ser mais indiscreto com a minha história do que ele foi com a dele ali. Comigo não era a igreja evangélica, não era neopentecostal, era a Seichonoye, que pode até ser uma boa coisa, mas na minha casa não era, cara. Porque meu pai, ele pensou
alguns ensinamentos daquilo que eram, assim, bons para ele e só para ele. Então ele leu em algum lugar lá dos livros da religião dele que todo mundo tem que prestar reverência ao centro. Ele também leu que o homem é o centro da família, entendeu? Ele podia praticar qualquer abuso porque ele era o centro e todos faziam reverência a ele, né? Então, cara, esse tipo de coisa sabe, é muito perigosa quando você usa a fé para legitimar más ações. E isso vai da minha história, que eu estou te contando aqui, né? Sabe? Ao pastor que vende feijão que cura Covid, né? Em todos esses casos, a fé está sendo usada, está sendo abusada, né? E esse é um caso que dói muito, né, cara? Você saber que você teve a tua fé instrumentalizada por alguém para gerar ganho para alguém, sabe? É difícil, né? Você se aceitar como otário, né? Então é isso, cara. Na minha experiência, eu sofri todo tipo de violência e abuso que você imaginar, né? Faço sempre questão de contar isso, assim, porque primeiro me faz bem falar em público, me livrar dessas coisas, e também, cara, porque fala-se tanto, né, em família, 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 e beleza, vamos valorizar a família mesmo, sabe? É muito importante. Mas essa não pode ser uma instituição que está acima de crítica e fiscalização. Um conselho tutelar bom teria feito muita diferença na minha história, sabe? Então, é assim que eu penso, cara, e eu ouvi o Santinelli falar ali, ressoou assim com a minha experiência, tá? E, sei lá, acho que pode ressoar com outras pessoas também. Fiquei meio nervoso, né, de falar de coisa pessoal e tô meio trêmulo até, desculpa. Mas é importante para mim, cara. É doloroso para falar, mas é importante para mim. Obrigado, tá? Vamos ouvir o Santinelli. Foi difícil para você fazer essa ruptura e tipo... Foi pra caralho. A galera acha que é... Porque assim, eu tinha muito medo de ser o cara que sai da igreja só pra ficar louco lá fora. Ah, vou lá pra transar, pra usar droga, ficar doido. E a primeira merda que acontece na vida dessa pessoa, ela pensa, putz, é porque eu saí da igreja. Porque ela não tem fé em tudo aquilo ainda. Ela não saiu porque ela buscou entender se ela acreditou ou não. Ela só quis sair. Tá. E aí acontece uma merda, ela sai e volta de novo pra igreja. E volta muito mais radical. Então aqueles tiozão que são os loucos da igreja, de não pode fazer isso, mulher Já não pode cortar cabelo. várias vezes. É o cara. Tá aí um trecho, então, da entrevista excelente que o Santinelli deu para o Rafinha Bastos. Eu estava contando a minha história, eu vou mais fundo agora. Eu fui conversar com o Rafinha Bastos, cara, eu dei uma entrevista para ele e vou deixar aqui meu pedido de desculpas para o Rafinha. Essas histórias que eu estou contando para vocês agora, de maneira mais aberta, mais viva e sem tanto peso, né, da tristeza, naquela época eu estava revivendo, eu estava trabalhando esse trauma, né? Muito assim, sabe? Pela primeira vez na vida, já adulto, né, cara? Tava lidando com tudo isso, falando, porra, minha vida foi essa merda mesmo? Caralho, sabe? E aí, cara, eu tava amuado sempre assim, não conseguia olhar no olho dos outros, tamanha era a depressão naquele momento, né? Tava ativo, conseguia trabalhar, mas lutava contra a depressão. E eu fui conversar com o Rafinha, cara. Desses dias eu abri a entrevista ali e tinha um comentário assim: o Álvaro nem olha no olho do Rafinha. É verdade, cara, eu não conseguia olhar no olho das pessoas nessa época. E teve outra coisa que eu vou te contar de bastidores. Terminou a entrevista, né? O Rafinha falou, pô, Álvaro, me dá teu telefone aí, vamos conversar. Eu falei, não, cara, eu não converso no telefone. E fui embora. Então, Rafinha, desculpa, não quis ser cuzão com você. Eu só estava morrendo por dentro.